Eu vou falar hoje a respeito da retomada através de um olhar visagista. Nós, profissionais visagistas, temos um olhar um pouco mais cuidadoso para cada detalhe que envolve cada processo, seja o atendimento, seja a avaliação do cliente, seja um procedimento de execução diretamente no cliente, seja um negócio comercial. A gente sempre está olhando mais cuidadosamente para todas as coisas à volta dos negócios de beleza. E aí eu vou falar de 5 pontos principais. O primeiro é o número reduzido de clientes que retornam neste momento para passar pelos serviços de beleza. As pesquisas dizem que de 30% a 40% é o que vai se estabilizar. O movimento retoma com uma certa força, depois ele desacelera e as pessoas vão ficar aí por volta de 30% a 40% do faturamento que você tinha anteriormente. Olha que abaixo da metade do faturamento que você tinha. Então precisa ficar bastante atento a esse olhar. Ponto 2. Profissionais dispersados. Os profissionais estão dispersados. O que acontece? Durante a fase de isolamento, os profissionais tiveram que dar um jeito. Principalmente os profissionais que trabalham em shopping, até as suas ferramentas ficaram lá dentro do salão e o shopping foi fechado e assim o profissional não podia nem usar os seus equipamentos. Mas quem ainda tinha acesso aos seus equipamentos, o que levava para casa, o que tinha outro kit em casa, acabaram atendendo algumas clientes a domicílio. Ou seja, a cliente telefonava, falava, ele ia lá e atendia a cliente. Então, neste momento, os profissionais, de certa maneira, estão dispersados. A gente faz o terceiro ponto, né? O espaço sobrando no salão. Então, quem tem um salão de beleza tem uma questão interessante, que é o fato de que se os profissionais estão dispersados, né, e eles estão dispersados e eles vão retomar o salão, depende, porque como o volume de movimento de cliente diminuiu, está em volta de 30% a 40%, pode ser que parte desses profissionais que foram dispersados, pode ser que eles continuem atendendo a maioria das clientes em casa. Então você passa a ficar com o espaço mais ocioso no salão, o espaço sobrando. Aquele salão estava todo ocupado, hoje ocupado com 30% a 40% da clientela e também com alguns profissionais a menos. O quarto ponto é se você tem patrimônio. A pergunta é, você tem patrimônio? O que é patrimônio? Se você tem um carro pago, se você tem um apartamento, uma casa, um terreno, se você tem o imóvel do salão no seu nome, o que é que você tem de patrimônio? Então fica atento porque nós vamos tratar também de se você tem patrimônio. E isso está tudo envolvido ao processo de que o salão tem menos movimento e, portanto, tem espaço sobrando, que os profissionais estão dispersados e também que existe uma redução de volume de clientela e de profissionais. E o quinto passo é que a maioria dos profissionais, no decorrer do tempo, o profissional sempre tem o hábito de dizer que eu sou profissional e eu não vendo produto. Então é um ponto importante, comece a vender produtos. Mas eu vou explicar tudo isso, como vai acontecer, e etapa por etapa, para que você possa entender isso mais claramente e ficar mais convicto das possibilidades através daí. E eu estou dizendo para você o seguinte, que depois desse vídeo de hoje, ou depois dessa dica, que são dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, dica 5, depois desse dia de explicar isso aqui, no próximo vídeo eu vou explicar sobre o que é treinamento e qual é a diferença entre educação. Então, treinamento e educação é o próximo vídeo. Mas vamos seguir hoje falando, etapa por etapa, a retomada através de um olhar visagista. Parte 1. Número reduzido de clientes de 30% a 40%. As pesquisas estão mostrando que o fato de nós reabrirmos os espaços, algumas clientes ainda estão com medo, estão receosas, segurança, todos os cuidados que nós temos que tomar, e mesmo assim elas ficam com medo de ficar ao lado de outra pessoa. Tudo isso está intimidando o cliente a frequentar os salões, mesmo com todas as seguranças que os salões estão colocando, com todos os cuidados técnicos que os salões estão cuidando, mesmo assim as clientes ainda estão receosas. Algumas delas também ficaram sem trabalhar e estão com o dinheiro mais reduzido. Então está tendo que priorizar o que ela vai fazer ou não. Então imagine só,
que se você tem todas essas questões, são obstáculos no seu trabalho de retomada. Como é que a gente pode fazer para resolver essas questões? A sua cliente vai voltar? Todas elas vão voltar? Só uma parte vai voltar? Como você vai fazer, ou como você pode resolver a questão da diminuição da quantidade de clientes circulando no seu espaço de beleza? Então aqui vai quais são os atalhos para você enfrentar estes obstáculos. Falta de dinheiro, insegurança com relação aos cuidados, ter que priorizar como utilizar o dinheiro. Outras até ficaram sem emprego e trabalham mais em casa hoje, no método home office, então ela não tem que se produzir tanto para sair de casa. Então todos esses fatores causam uma diminuição na demanda dos serviços do salão. Todos esses são obstáculos e vamos usar os atalhos para resolver essa questão. Em primeiro lugar, na redução de volume de cliente, você pode fazer um corpo a corpo, contatando as suas clientes e oferecendo para elas pagarem 2 até em 3 vezes no cartão. Por exemplo, você pode oferecer um desconto para que ela possa pagar à vista, diretamente no débito. Por exemplo, você pode inclusive planejar o que é que essa cliente fazia antes dela chegar. Porque se você atendia 10 clientes, você vai atender uma média de 4 agora. Então, se você tinha um tempo para usar com 10 clientes, use esse mesmo tempo que você dedicava anteriormente para atender 4. Então, olhe antes dela chegar o que é que ela fazia, de quanto em quanto tempo ela cortava, quantas escovas ela fazia por mês. Ela tratava, ela comprava produto, ela fazia manicure, pedicure, depilava, fazia desenho de sobrancelha. Se familiariza com qual era o formato que essa cliente consumia o serviço do seu espaço. Você pesquisa se o aniversário dela está perto, se já passou, pergunta a respeito dos filhos, se você sabe que ela tem filhos ou não, observa como ela conviveu esse momento, se ela está trabalhando em casa ou não. Todo tipo de informação vai ajudar você a atender ela melhor, a oferecer outras oportunidades de serviço, porque habitualmente nós já sabemos que quando a cliente sai da casa dela para ir para o espaço de beleza, ela pensa, hoje eu vou colorir. Outra pensa assim, acho que hoje eu vou cortar. Outra pensa assim, eu vou fazer uma hidratação e escovar. Ela sai com uma ideia, mas na verdade ela não sabe exatamente o que ela gostaria. Ela elenca um item e vai para o espaço de beleza fazer. Por exemplo, vai fazer só os pés e as mãos, as unhas do pé e as unhas da mão. Então, como ela vai chegar até o espaço, é o momento de você fazer uma abordagem com muita delicadeza, se preocupar um pouco com ela, falar se ela está gostando da maneira que vocês estão cuidando, para que as coisas fiquem bastante protegidas com relação ao serviço, ao distanciamento dela com outra cliente, da maneira que nós profissionais estamos vestidos, todos de máscara, todos de jaleco, para que tenha o máximo possível de segurança. Então, a primeira maneira é você imaginar que diminuiu a quantidade de clientes de 10 para 4. Significa que você tem que atender essa cliente melhor, com mais atenção, com mais delicadeza, para que você possa vender para ela mais ou menos o dobro do que ela veio buscar inicialmente. Quando uma cliente vai até o seu salão para cortar o cabelo, ela não quer só cortar o cabelo. Depende de você explorar as possibilidades e fazer com que 4 clientes possam te dar o faturamento de 10. Olha o atalho. Você pode conversar com a cliente e descobrir a rotina dela e como ela gostaria de fazer, oferecer outros serviços para que ela possa fazer muito mais do que ela tinha imaginado, porque nós temos segurança de que quando ela sai de casa, não é só isso que ela quer fazer. Ofereça o máximo possível de informações, de possibilidades para que ela possa cuidar dela. Isso tudo vai fazer uma grande diferença e, na pior das possibilidades, você vai encontrar um atalho para duplicar o seu faturamento. Então, atendimento cuidadoso, zeloso, com todos os cuidados necessários nesse momento, atenção lá em cima, e descubra como era o comportamento dela antes e tente oferecer mais do que você oferecia ou mais do que ela veio buscar. Fique atento.
é uma grande possibilidade enfrentar os obstáculos de maneira muito clara e objetiva, mas seja atencioso. Dica 2. Profissionais dispersados, atendimento em casa. Lógico que em função das pessoas estarem com salões fechados, o número de clientes precisava de atendimento e os profissionais foram recebendo mensagens, telefones, foram ligações, foram sendo procurados pelas clientes para que eles pudessem de alguma maneira atender na casa delas. Então quando ele vai atender lá na casa dela, ele fica mais perto, mais intimista. Ele vai até lá, toma todos os cuidados, mas ele vai atender ela na casa dela. E aí ele acaba ganhando esse valor sozinho. Eu sei que alguns salões fizeram um acordo com os profissionais e ficou com um grupo de pessoas do atendimento lá no salão, atendendo os telefones e indicando os profissionais e mantiveram a mesma divisão, como se o salão tivesse aberto. Mas isso são casos raros. A maioria das pessoas estão atendendo em casa e aferindo o valor sozinho. Mas também tem aquelas pessoas que atendiam num lugar e que passaram a atender mais na casa da cliente e que descobriram uma vantagem: trabalhar menos e ganhar o valor todo sozinho. Ainda tem um outro ponto. A pessoa descobriu que ela não precisa trabalhar tanto para faturar aquilo que ela necessita para manter a sua família. Então ela continua com aquelas poucas clientes atendendo a domicílio, mantendo uma receita média que garante o sustento da sua família. Então nesse momento, se ela retoma para o salão para trabalhar com um giro de 40%, ela vai atender, em vez de 10 clientes, só 4. E aí o valor que ela recebe, ela divide com o salão. É feito lá uma divisão de porcentagem, quem fica com uma parte, quem fica com a outra. Quando ela atende em casa, no item 2, ela vai ficar com esse dinheiro sozinha. E ainda pode dar um desconto para a cliente, o que passa a ser mais atrativo ainda. Bom, lógico que existe um conforto, existe toda uma atenção especial, existem os cuidados especiais, existe toda aquela estrutura bem planejada para receber a cliente. Mas quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de uma situação difícil, a gente sabe que o dinheiro vai falar mais alto. Então, em vez dela gastar 400, ela prefere gastar 250. Então, ela e o profissional fazem um acordo e ela continua recebendo ele na casa dela, para que ele possa, nesse momento de dispersão, ele possa ainda aferir um valor correspondente àquilo que ele precisa para manter a sua família. Algumas pessoas que são donos de salão acham que essa atitude é desonesta, ou que essa atitude não é justa. Eu digo, ela não é desonesta e nem é injusta. É a lei da sobrevivência. Ele está correndo atrás de tentar garantir a família dele, a sobrevivência dele como profissional. E nesse momento está cada um correndo para um lado em busca do que eu posso fazer para me manter. Então, o 2, os obstáculos são: o preço para cliente é reduzido. O profissional atende um número menor de clientes, mas com faturamento mais alto. A cliente que tem menos dinheiro também se beneficia com esse desconto e aí fica mais tranquila, porque em vez de ela gastar 400, ela pode gastar 250. Então tem uma convergência de interesses. Quais são os atalhos? Lógico, a estrutura do salão, o conforto, a segurança do salão. Tudo isso faz uma grande diferença a atender uma cliente em casa. Então, quando o salão procura cliente e faz oferecimentos de descontos poderosos, que podem dividir aquele pagamento em parcelas, e que essa divisão de pagamentos em parcelas seja dentro do bolso da cliente, que caiba no bolso dela, isso tudo fica mais interessante. Lembre o seu profissional que vocês são parceiros e que você vai fazer o possível para ajudar ao máximo ele, e que você vai colocar toda a sua equipe de frente, do administrativo, da recepção, a gerente, ou mesmo o auxiliar que trabalha com o cabeleireiro, só o cabeleireiro auxiliar, coloca essas pessoas para ajudar a contatar as pessoas e fazer com que elas venham, e dê um treinamento para ele, para que ele possa oferecer mais serviços para ela do que ela vem buscar, como nós comentamos no item 1. Lembre-se, quando você está de frente com um obstáculo,
a forma mais fácil de você enfrentar é encontrando os atalhos, os gaps que existem entre os obstáculos e os atalhos. Então, exemplificando mais um item, se você perceber que o profissional está atendendo a cliente em casa, não se estranhe com ele, entenda. Primeiro, vocês estão do mesmo lado, então entenda primeiro, depois procure ele e converse com ele e fale que, para ele tentar trazer a cliente para o salão, que você vai ensinar como ele pode vender mais do que o normal para a mesma cliente. Assim, em vez de ela gastar 400 no salão e ele ganhar só a metade, ele atende ela sozinha ganhando 250, ele pode atender ela no salão, ela pode gastar 650 e ele ficar com uma divisão muito bacana sobre esse valor, que é muito mais do que o 250 que ele atende ela na casa dela, e ela ainda pode parcelar, e ela pode ter um atendimento muito mais gentil, aconchegante, no conforto, com todos os produtos da qualidade que você sempre garantiu. Então, para cada obstáculo, encontre o atalho. Eles existem, eles vão aproximar você, profissional, a cliente e o seu faturamento. Parte 3. Na parte 3 eu digo que o espaço sobrando no salão. Você tinha no salão 6 cabeleireiros, só 3 voltaram. Você tem metade do espaço sobrando, com uma clientela de 30% a 40% do movimento anterior. Em vez de 6, 3 cabeleireiros. Então, nós temos espaço sobrando no salão. O que eu recomendo? Que você divulgue entre os grupos de profissionais, que você coloque no seu salão, que você se forme em volta da região, quais foram os salões que encerraram suas atividades, quem eram os profissionais, quem era o dono do salão que encerrou a atividade, e convide-o para vir não trabalhar com você, mas para ser o seu parceiro, para que ele possa se unir com você nessa fase que ele tomou a decisão de encerrar as atividades, e você pode abrir as portas para ele, recebê-lo e ocupar melhor os espaços que estão sobrando. Faça um valor muito diferente do que você faz com os profissionais que estão com você há muito tempo, porque ele vai trazer um volume de clientela maior, ele vai cuidar da agenda dele, os produtos que ele vai usar são produtos dele, a equipe que ajuda ele é a equipe dele. Então ele vai trazer parte da equipe que trabalhava naquele espaço que ele tinha e que ele fechou, e dessa maneira você vai trazê-lo para o seu espaço, para a mesma estrutura, e dizendo para ele: fique por aqui até que você possa retomar o seu negócio, até que você resolva montar novamente o seu negócio ou reabrir o seu negócio. Fique por aqui que você é bem-vindo. Seja solidário, seja atencioso, seja o mais gentil possível, porque você poderia estar na situação dele. Outro fator interessante: muitos profissionais que moravam na sua região voltaram para suas regiões, ou seja, aonde mora a família. Por exemplo, o profissional trabalhava e morava em São Paulo e voltou para Ribeirão Preto, voltou para Sorocaba, voltou para São José dos Campos, porque foi morar na casa da sua família, porque deixou de ganhar, não tinha como manter o seu custo de vida, então ele voltou para a cidade natal. Para esses profissionais, você faz contato com eles e diz para eles: olha, vem atender 2, 3 dias por semana aqui em São Paulo, vem atender aqui no meu espaço recebe você com todo carinho, com toda atenção, e você vai retomando o movimento até você poder voltar a São Paulo, se você achar interessante, se você encontrar que realmente a cidade grande é melhor para você. Mas como você voltou para trás no momento que você ficou sem recurso, agora você abre as portas para 2 ou 3 dias. Dessa maneira você vai ocupar melhor os espaços sobrando. Tem alguns formatos que você pode fazer. Como profissional normal, você pode fazer, ele traz tudo que tem, e ele fica com 70% e você fica com 30%. Entretanto, os 70% passa no cartão dele, e os 30% passa no seu cartão. A cliente passa o cartão em 2 máquinas, numa ela paga 70%, na outra ela paga 30%. Um detalhe importante: comunique o preço para ela antes, e depois diz que, como você está ali a convite dentro daquele salão tentando se levantar, então foi um acordo que vocês fizeram, que passa 70 numa máquina e 30 na outra. Um outro ponto é a ponto de você fazer coworking. Como é o procedimento de coworking? Você pode cobrar
por hora, você pode cobrar por dia ou você pode cobrar por mês. Imagine que você estava lá no salão, onde você pague R$ 1.500 por mês para usar uma cadeira que o espaço está sobrando. Imagine que possa ser 2.000, 2.500, depende do lugar, depende da estrutura, depende de quanto você está supondo que você vai faturar. Mas lembre-se, existem obstáculos que é como eu vou fazer para me levantar, como eu vou fazer para recuperar o meu negócio. Você pode procurar um colega que está na região perto onde você tinha o seu salão e que ele está lá no salão ou porque a casa é dele, ou porque o proprietário lá onde ele aluga o salão, para ter o salão dele, o imóvel que ele aluga, o proprietário fez um acordo bastante interessante, coisa que o seu proprietário do seu imóvel não fez e, portanto, você teve que encerrar. Quando você escuta alguém falar, fulano encerrou as atividades do salão, é uma atitude interessante, porque existem várias situações que levam a essa decisão, mas nós vamos falar isso num outro momento. O que eu quero que você esteja focado é, receba esses profissionais, seja qual for a situação, ou para fazer parte da sua equipe, ou acomoda ele em uma das cadeiras para que ele possa se reerguer fazendo um acordo 70-30, ou você pode alugar uma cadeira por mês, por semana, por dia, até por hora. Você ocupa o espaço sobrando, recebe um colega, demonstra solidariedade e certamente vai fazer diferença no seu faturamento e na carreira profissional dele. A pergunta é, você tem patrimônio? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando você relutou, pegou suas economias, pagou o aluguel no tempo parado, houve um acordo, metade do aluguel, deu desconto de 30%, 20%, não cobrou, mas você vai retomar as suas atividades, primeiro, com uma clientela reduzida. Segundo, com os profissionais, nem todos voltaram a trabalhar como estavam com você antes. Terceiro, você tem cadeiras sobrando, portanto, o faturamento vai ser menor. Então, você precisa conhecer quais são os seus custos. Porque quando você conhece quais são os seus custos, você vai saber se você vai conseguir tocar esse negócio para frente ou não. Porque muitas vezes, se você empurrar isso para frente e você for cair lá na frente endividado, cuidado. Porque se você tem patrimônio, esse patrimônio pode ser cobrado para saldar as suas dívidas contraídas durante o isolamento ou depois da retomada, considerando que o movimento é menor, alguns profissionais foram embora e você tem cadeiras vazias. Então, o seu patrimônio é carro pago, apartamento pago, casa paga, terreno, casa na praia. O que você tem de patrimônio, se você ficar insolvente, se você ficar com dívidas, o banco, o cartão, o seu credor vai vir atrás do seu patrimônio. Então, alto lá, cuidado. Às vezes é melhor você dar um passo para trás para impulsionar e saltar o obstáculo do que tentar enfrentar o obstáculo de peito aberto e sofrer um revés, que é a perda do seu patrimônio. Então, o que eu recomendo? Que você contrate um consultor. Esse consultor vai te orientar para levantar todos os seus custos, todos os seus créditos, qual a sua situação financeira e vai te orientar qual a melhor maneira que você tem que fazer para resolver esse problema. Primeiro, você pode juntar com alguém, trazendo alguém para trabalhar com você. Você pode ir trabalhar com alguém. Você pode conversar com o seu senhorio lá, o dono do imóvel, para que ele faça uma redução por um tempo mais longo, por conta de você estar com faturamento muito menor, explicando que é uma fase de retomada. Mas todas essas informações você precisa conhecer antes, porque se você deixar o tempo passar, quando você olhar, a água já vai estar batendo aqui na sua boca e você quase não tem mais condições de se recuperar. Então, atento, principalmente quem tem patrimônio. Eu recomendo isso para todas as pessoas, mas quem tem patrimônio não pode arriscar, porque se você arriscar, você depois vai pagar toda a dívida, todo
as contas que ficaram para trás com o seu patrimônio. Eu trabalho muito tempo em salão e eu me lembro muitas vezes profissionais dizendo que não gostam de vender produtos. Eu sou artista. Em primeiro lugar, artista também vende disco, vende show, vende camiseta, vende souvenir, vende um monte de coisa. Então você, artista, também tem que vender. Antes você precisava comprar produtos para depois vender para cliente. Hoje você pode vender produtos só indicando um site que você já está cadastrado e certamente esse cadastro você vai passar para cliente os produtos que ela precisa usar. Ela entra no site através do seu link, compra os produtos e você recebe a sua comissão na sua conta bancária. Então agora, em fase de que o faturamento está reduzido, profissionais estão dispersos, você tem um problema de salão mais ocioso, você tem preocupação com o patrimônio que você tem, é hora de você lembrar que você pode recuperar todos esses itens se você agora começar a oferecer para cliente produtos. Todas as clientes usam shampoo, todas as clientes usam condicionador, todas elas usam batom, máscara de cílios, blush, hidratante, máscaras, hidratação, todo tipo de produto as clientes usam. Só que quando elas vão comprar, elas vão numa perfumaria, elas vão numa farmácia, às vezes até no supermercado, e procura lá pela embalagem, pelo aroma. Ela passa, esse aqui nunca tinha visto, ela pega e leva. Quando você atende a cliente, num olhar visagista, o que você vai fazer é que você vai recomendar um produto que diz respeito ao cabelo dela, à necessidade dela, a qualidade que você pode ajudar ela a obter, mesmo lavando o cabelo sozinho em casa. Além de você fidelizar, você potencializa a qualidade do atendimento e ainda aumenta a sua receita. Sem ter comprado nada, porque você pode entrar diretamente no site e fazer isso. Mas se você quiser adquirir produtos de revenda e ter o seu espaço, sente do lado dela, converse, explique como é o cabelo dela, como o cabelo dela precisa desse nutriente ou daquele, e aí explique para ela qual é o protocolo de procedimento que você recomenda que ela use, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, seque o cabelo com um secador frio, use o secador mais do cabelo, use um fixador e começa a dar uma consultoria para a sua cliente, porque tenho certeza que você vai fidelizá-la e que possivelmente ela vai te mandar uma nova cliente, porque você está com uma margem de clientes muito baixa e você precisa recuperar a clientela. Quando você receber um colega lá no seu salão, ou se você for trabalhar no salão de alguém, lembre-se, é hora de você melhorar o atendimento. Isso vai fazer toda a diferença. Esses obstáculos que você fica pensando aí, mas eu não gosto de vender produto, mas eu não sei vender produto. Você não precisa vender. Eu não vendo produto para ninguém. Eu sempre falo para a pessoa, eu vou sugerir para você um produto que é ótimo para você, mas não é para você comprar, é uma sugestão. E aí eu explico um por um para ela, ela fala, eu quero levar. Eu falo para ela, olha, eu não tenho aqui, mas eu vou abrir o site para você, vou te passar um link por WhatsApp, você clica no link e entra lá que eu vou te passar, já vou colocar num carrinho, dentro desse link, os produtos que eu estou recomendando. Você já entra no portal, você já coloca os dados dela, você já coloca os produtos no carrinho para ela. E se ela quiser clicar, ela clica, compra e você vai ganhar a comissão. Tem empresas hoje, eu poderia citar nome de 4, 5 empresas, que você pode se filiar e vender um produto para cliente, e a cliente vai comprar o produto, vai receber na casa dela, porque a indústria manda para a casa dela. E você, como afiliado, pode certamente já aferir uma vantagem muito boa de comissão, de 30%, 40%, até 50% de comissão sobre o valor que ela adquiriu. Olha que interessante como isso pode mudar a receita do seu negócio, a sua receita a partir de agora. Nós temos que fazer com que isso possa evoluir, avançar. Eu estou dando uma consultoria no salão e a preocupação é recuperar os meses perdidos. Então estamos abrindo ainda 6 horas por dia. Mas assim que houver uma liberação, e que espero que seja muito em breve, já foi conversado com toda a equipe, e a equipe cresceu porque várias pessoas vieram trabalhar no sistema de coworking. As pessoas vieram trabalhar no sistema de coworking, uns estão pagando 30% para o salão, outros estão pagando um valor fixo, tem de todos os tipos, não é um tipo só não. Nós temos que nos adaptar. O obstáculo é que está difícil.
O atalho é que nós vamos encontrar várias maneiras para resolver esses obstáculos. Então, quando a pessoa está lá no salão, nós falamos para elas, olha, a equipe está crescendo, porque assim que liberar, nós vamos trabalhar 24 horas.